Muito bem. Os demais que vão ficar aqui comigo vão abrir as suas Bíblias no Eclesiastes, não é? Abra aí a sua Bíblia no Eclesiastes. Capítulo de número 4 do Eclesiastes. Eclesiastes 4. Hoje eu lerei apenas 3 versículos. Eclesiastes 4, 5 e 6. Ok? Eclesiastes 4, 5 e 6. Eu leio e você acompanha silenciosamente. Então vi que todo trabalho e toda destreza em obras provém da inveja do homem contra o seu próximo. Também isto é vaidade e correr atrás do vento. O tolo cruza os braços e come a própria carne, dizendo: melhor é um punhado de descanso do que ambas as mãos cheias de trabalho e correr atrás do vento. Vamos orar, pedindo ao Senhor a bênção de uma boa compreensão do sentido desta passagem. Deus bondoso, rendemos-te graças por tua palavra, cuja leitura acabamos de fazer. Agora vamos meditar nela, nos esforçar para compreender o sentido dela. Ajuda-nos, dá-nos boa compreensão do sentido desta passagem. Abra os nossos olhos, para que possamos contemplar nela a tua glória, e que ao contemplar a tua glória nesta passagem, nós sejamos transformados de glória em glória, pelo teu Espírito, segundo a imagem de Jesus, em cujo nome nós oramos. Amém. Você já sabe que o livro do Eclesiastes é uma investigação da existência humana debaixo do sol. Salomão, que acreditamos ser o autor deste livro, está aqui investigando a vida debaixo do sol, isto é, a vida na perspectiva humana. E aqui, nesta seção, na qual se encontra os 3 versículos que nós lemos, Salomão está descrevendo a nós as suas observações da vida debaixo do sol. Então, Eclesiastes é a vida como ela é, a vida debaixo do sol, a vida na perspectiva meramente horizontal. E aqui ele está, então, narrando as suas constatações ao observar a vida debaixo do sol. Nesta sessão, nós já vimos que Salomão constata que a vida debaixo do sol ela é injusta. Ele já constatou a presença da injustiça na vida debaixo do sol. Não apenas isso, ele constatou que a injustiça está presente nos lugares menos prováveis. Ele diz que até nas casas de justiça, nos tribunais, nas instituições que existem exatamente para promover a justiça, eis que a gente vai encontrar lá a injustiça, a maldade. Ele já nos falou desta sua constatação. Na semana passada,
nós vimos que ele constatou também que, como consequência disto, a injustiça pode ser encontrada não apenas nas casas de justiça, mas ele disse que ele percebeu que a injustiça permeia todas as relações sociais. Domingo passado, nós vimos que ele constatou que a dinâmica da vida debaixo do sol é feita de opressão. Há opressores e oprimidos. E ele viu o desamparo das vítimas da opressão. Então aqui Salomão está narrando a sua percepção, as suas constatações ao analisar a vida debaixo do sol. Agora chegamos ao verso 4, onde Salomão continua narrando as suas observações. Ele continua relatando as suas constatações, ele continua dando o seu relatório. E veja o que ele diz aí no verso 4. Ele diz: então vi, constatei, observei que todo o trabalho e toda destreza em obras provém da inveja do homem contra o seu próximo. Também isso é vaidade e correr atrás do vento. Então aqui a gente tem mais uma das constatações de Salomão. Aqui ele está nos contando mais alguma coisa que ele observou na vida debaixo do sol. E que foi que ele observou? Ele diz aí que viu, que observou, que notou, que todo o trabalho, toda destreza em obras, é a expressão que ele usa, provém da inveja do homem contra o seu próximo. Então, Salomão está dizendo aqui a nós que ele constatou que na vida debaixo do sol, o que move as pessoas é a inveja. É isso que ele está dizendo aí. Ele diz que todo o trabalho, toda destreza em obras vem da inveja. Ele diz que vem do desejo de sobrepor-se aos outros. Esta foi uma das constatações de Salomão. O sábio Salomão constatou que é a inveja que move a vida debaixo do sol. A vida debaixo do sol é movida por esse desejo de ser mais do que os outros. A vida debaixo do sol é feita de competição desenfreada. Preste atenção, curiosamente, o próprio Eclesiastes já havia dito antes, e nós vimos, que o trabalho é uma dádiva de Deus. Mas agora está aqui Salomão dizendo que ele constatou que o trabalho e toda destreza em obras é resultado da inveja, da competição desenfreada. Irmãos, e aqui isso já nos ensina uma lição preciosa. Trabalho é sim uma bênção de Deus, mas aqui Salomão está nos dizendo que o trabalho, embora seja uma bênção de Deus, embora seja uma coisa legítima e boa em si mesma, pode ser distorcida pelo pecado. Então aqui você e eu já podemos aprender isso, que mesmo uma coisa boa, mesmo uma coisa legítima, pode ser distorcida pelo pecado. Então, o pregador, o Salomão, o sábio, o Correlete,
constatou que muito do nosso trabalho, embora seja algo dado por Deus, embora seja algo legítimo, não tem como motivação a glória de Deus, mas a inveja, a competição desenfreada, o desejo de ser mais do que os outros. Então, ele percebeu, está dizendo aqui, que as pessoas se esforçam, que as pessoas trabalham, se dedicam debaixo do sol, porque querem ser mais do que as outras, porque querem ser melhores do que as outras, por inveja. É isso que ele está dizendo aí no verso 4. Então vi que todo trabalho e toda destreza em obras provém da inveja do homem contra o seu próximo. Irmãos, e eu creio que não é muito difícil a gente perceber na nossa própria experiência que Salomão teve uma correta percepção da vida debaixo do sol. Não é difícil a gente constatar na própria experiência nossa que Salomão tem razão no que ele está dizendo aqui. Eu não sei se você já prestou atenção nisso, mas há algo que nos incomoda muito, muito. Às vezes a gente não percebe, não presta atenção. Mas você já percebeu como é que o sucesso alheio nos incomoda? É claro, a gente disfarça. A gente disfarça. A gente disfarça com um sorriso amarelo. A gente finge se alegrar com o sucesso alheio. Damos os parabéns pela conquista. Mas lá no fundo, o sucesso alheio incomoda. Você nunca percebeu isso? A gente percebe, a gente não admite, porque a gente sabe que é feio, é reprovável. Imagina, pastor. Em seu livro Cristianismo Puro e Simples, C.S. Lewis, ao tratar do pecado do orgulho, ele diz que esse pecado que acompanha todos nós, o orgulho é a raiz de todo o pecado, ele diz que o orgulho é, por natureza, competitivo. Ele diz que nós não desejamos as coisas boas pela bondade delas em si, mas nós as desejamos pelo desejo de competir. Acho que C.S. Lewis teve a mesma percepção que Salomão e eu acho que ele tem razão. Por exemplo, você ou eu, vamos falar de mim, que é melhor. Eu não quero causar incômodo em você, mas olha, eu posso estar plenamente satisfeito com o meu carro, não é verdade? Plenamente satisfeito. Até que eu vejo alguém com um carro melhor do que o meu. Já percebeu isso? O meu me satisfaz plenamente. Mas aí a tendência é a minha satisfação diminuir, a tendência é eu ficar insatisfeito quando eu entro no carro do meu amigo que é melhor do que o meu. Inveja, competição. Ou então pense naquela cena. Você está mostrando para o seu amigo as fotos das suas últimas férias no Rio de Janeiro. Vai lá.
E aí o seu amigo, e você está todo empolgado mostrando as fotos das suas férias, até que o seu amigo resolve mostrar as fotos das férias dele em Paris. A beleza das suas férias no Rio se esvai assim, quase que abruptamente. Você percebe o ponto? Você percebe a natureza competitiva da vida debaixo do sol? É disso que Salomão está falando. Ele constatou que as pessoas são movidas pelo desejo de sobrepor-se aos demais. As pessoas são movidas pelo desejo de ser mais e melhor do que as outras. É isso que ele está dizendo aí no verso 4. Então eu percebi, eu constatei que todo o trabalho e toda a destreza em obras provém da inveja do homem contra o seu próximo. E ele diz, também isso é vaidade e correr atrás do vento. Ele termina o verso 4 dizendo que esse tipo de existência competitiva é vaidade, é correr atrás do vento, é inútil, não leva a nada. O que ele está dizendo é que entrar nesta ciranda competitiva, fazer da sua existência uma competição, viver buscando sobrepujar os outros, ele diz, isso é vaidade, é correr atrás do vento, é entrar num ciclo interminável. Não termina nunca. Para usar uma expressão que eu normalmente tenho usado aqui, você estará enxugando gelo se você entrar nesta ciranda competitiva e pecaminosa. A vida vai se tornar correr atrás do vento, você será como um cachorro correndo em círculo atrás do próprio rabo. Não alcança nunca. Entrar nisto, diz Salomão, é entrar numa ciranda sem fim, porque haverá sempre alguém com maior sucesso do que você. E as suas conquistas, por sua vez, vão alimentar a inveja de outros. E isto nunca termina. É vaidade de vaidade, diz Salomão, e é correr atrás do vento. Por mais que você se esforce para alcançar a inteligência, para alcançar a beleza, para alcançar o carisma, para alcançar a esperteza, para alcançar a prosperidade, o bem-estar que você vê nos outros, sempre haverá alguém mais inteligente, sempre haverá alguém mais bonito, sempre haverá alguém mais esperto, sempre haverá alguém mais carismático, mais próspero, mais bem-sucedido, mais realizado do que você. Isso é um buraco sem fundo. É correr atrás do vento. É vaidade, isso não tem fim. Além disso, irmãos, entrar nesta ciranda de competição, fazer da vida uma competição nesse sentido, pode levar você a sacrificar no altar dessa busca valores que o dinheiro não pode comprar. Você pode sacrificar o seu casamento nessa ânsia e nessa busca de conquista. Você pode sacrificar a sua família, a sua relação com os filhos
e até a sua relação com Deus. Trabalho é coisa legítima. Trabalho é uma bênção dada por Deus a nós. É uma dádiva de Deus. Mas pode consumir a sua vida e pode fazer você sacrificar valores que o dinheiro não pode comprar. Talvez até você conquiste. Talvez você alce voos elevadíssimos em termos da escala de ascensão social. Mas existem coisas que dinheiro não compra. Então, nós precisamos ter cuidado para não nos deixarmos levar por esta ciranda da vida debaixo do sol. Agora vejam o verso 5. Depois de fazer essa constatação que o trabalho, embora possa ser algo, embora seja algo bom, uma dádiva, pode ser mal usado e nos consumir. Agora vejam o verso 5. No verso 5 nós temos uma possível reação a esta realidade da competição orgulhosa da vida debaixo do sol. Se por um lado você pode ser consumido pela ciranda da competição, por outro lado você pode cair no extremo oposto. E é isso que está no verso 5. O verso 5 diz: o tolo cruza os braços e come a própria carne. Dizendo, aí tem um dizendo no final, daqui a pouco eu quero chamar a sua atenção para ele. Mas o tolo cruza os braços, diz Salomão, e come a própria carne. O verso 5 certamente é uma reação à percepção do verso 4. Ao perceber que a vida debaixo do sol é movida por competição invejosa, você pode cruzar os braços, como que dizendo, eu me nego a participar disso. Eu me nego a fazer da minha vida uma competição. Irmãos, eu acho que um bom exemplo desta atitude descrita aí por Salomão no verso 5 é um sujeito, eu não sei se você já ouviu falar dele, mas tem um sujeito aí chamado Eduardo Marinho. Não sei se você já ouviu falar do Eduardo Marinho. Depois você faz essa busca lá no YouTube e você vai descobrir quem é o Eduardo Marinho. Tem uns vídeos dele aí no YouTube. É um artista plástico, é um ativista social. Ele ficou conhecido aí como o filósofo das ruas. Eduardo Marinho é um sujeito bem articulado, bem articulado. Veja os vídeos dele no YouTube. Ele tem uma história curiosa. Eduardo Marinho é filho de uma família abastada. Ele diz que sempre teve grandes inquietações com as injustiças, com as desigualdades, com as desarmonias existentes no mundo. Parece que teve a mesma percepção que Salomão teve da vida debaixo do sol. Ele diz que desde os 6 anos, ele conta isso num documentário chamado... Deixa eu ver se me lembro aqui, eu não anotei o nome do documentário. Mas, bom, me escapa agora o nome do documentário, mas você procura pelo nome do Marinho, Eduardo Marinho. Mas ele diz nesse documentário que desde os 6 anos de idade ele fazia perguntas para os adultos a respeito dessas desarmonias. Por que existe gente que sofre? Por que existe injustiça? Por que existe pobre? E ele diz que nunca deram a ele as respostas que ele procurava. Filho de família abastada, ele diz que aos 19 anos ele decidiu abandonar a faculdade de Direito e, nas palavras dele, deixar a vida de bacana e foi literalmente
para a rua viver sem nada. Hoje, ele tem mais de 60 anos, acabou se tornando conhecido, ele faz palestras a respeito da sua visão de mundo, mas ele viveu toda a sua vida nas ruas, vendendo artesanato e disseminando as suas ideias sobre a vida. Por isso que ele recebeu esse título de o filósofo das ruas, muito bem articulado. O Eduardo Marinho conta que um episódio que mexeu muito com ele na sua adolescência foi quando ele participou de uma competição, uma corrida de bicicletas. E ele ainda adolescente, ele disse que, embora não fosse um profissional dos pedais, ele acabou percebendo que a certa altura da competição ele estava em 4º lugar. E ele percebeu que era possível pegar um pódio. E ele, então, se esforçou e ele deu tudo de si, e ele se dedicou quase na chegada, e ele, então, conseguiu ultrapassar o 3º lugar e conseguiu o pódio de 3º lugar. Mas ele disse que o menino de quem ele tirou o 3º lugar ficou tão desolado, tão arrasado, chorando, sentado lá na beira do asfalto, e ele descobriu que, com aquela derrota, o garoto tinha perdido uma bolsa de estudos que estava em jogo, e ele precisava muito dessa bolsa de estudos. E o Eduardo Marinho conta que, nesse documentário que está disponível aí no YouTube, ele disse que se sentiu péssimo com aquela experiência. Ele disse que se pudesse recomeçar a corrida, ele não faria aquilo. E ele disse, eu não quero isso para a minha vida. Eu não quero fazer da minha vida uma competição. Eu não quero que a minha felicidade e as minhas conquistas dependam da infelicidade e das perdas das outras pessoas. Ele disse que isso foi determinante para ele. Aos 19 anos, largou tudo, saiu de casa, rompeu com a família e falou, não quero participar desse jogo da vida. Acho que ele é uma boa ilustração. Ele teve uma constatação igual à de Salomão a respeito da vida debaixo do sol. Mas a reação dele é exatamente esta reação do verso 5. Cruza os braços e diz, eu não quero participar disso. Eu não quero fazer da minha vida uma competição. Acho que é disso que Salomão está dizendo. O tolo cruza os braços e come a própria carne. O que Salomão está dizendo é que se por um lado entrar nesta ciranda da competição orgulhosa não leva a nada, é vaidade e correr atrás do vento, por outro lado, a indolência, a apatia ressentida é autodestrutiva. Ele diz, isso é tolice. O tolo cruza os braços e come a própria carne, destrói a si mesmo. Então a pergunta é, se não é sábio se deixar levar pela ciranda da competição da vida debaixo do sol, e se não é sábio cruzar os braços e dizer, não vou participar disso, então qual é a atitude sábia? Qual é a maneira correta de lidar com isso? Irmãos, a resposta está exatamente no verso seguinte. A resposta está aí no verso 6. Melhor é um punhado de descanso do que ambas as mãos cheias de trabalho e correr atrás do vento. Para você entender o verso 6, você precisa de uma informação importante. Veja no final do verso 5 o verbo dizer. O verso 5 diz o seguinte: o tolo cruza os braços e come a própria carne, dizendo.
esse dizendo não existe no original, tá bom? Esse dizendo aí foi colocado pelos tradutores, porque os tradutores entenderam que a fala do verso 6 é a fala do tolo do verso 5. Então, eles colocaram o dizendo para dar sentido. Mas bons estudiosos entendem que o que você tem no verso 6 não é a fala do tolo do verso 5. Se você tiver uma outra versão da Bíblia, NVI, por exemplo, não tem o dizendo. Pode olhar aí na NVI ou outras versões, o dizendo não tem aí no final do verso 5. O que nós temos no original é: o tolo cruza os braços e come a própria carne. Melhor é um punhado de descanso do que ambas as mãos cheias de trabalho e correr atrás do vento. Então, você pode ler o texto sem o dizendo, porque é exatamente isto que Salomão escreveu. Então, o que você tem aí? No verso 4, você tem a constatação do sábio Salomão. Ele diz: eu constatei que a vida debaixo do sol é uma competição desenfreada que não leva a nada. É vaidade de vaidade. É correr atrás do vento. O que move a vida debaixo do sol é a inveja. Não entra nisso. Vai dar ruim. É isso que o verso 4 está dizendo. E aí no verso 5, temos uma maneira errada de reagir ao problema do verso 4. Qual é a maneira errada? Cruza os braços, se ressente e destrói a si mesmo. Então, é isso que está no verso 5. E no verso 6? No verso 6, Salomão vai dar a saída inspirada, não é? Nem se deixe levar pela ciranda da competição, nem se ressinta e cruze os braços, destruindo a si mesmo. Qual é a maneira correta de lidar com o problema? Verso 6, Salomão diz: melhor, em vez de ser levado pela avalanche da competição desenfreada, em vez de se ressentir e não querer viver, melhor é um punhado de descanso do que ambas as mãos cheias de trabalho e correr atrás do vento. Irmãos, no verso 6 é provável que Salomão esteja usando aqui um dito da época. Talvez um dito parecido com os que nós conhecemos hoje. Por exemplo, melhor é um pássaro na mão do que dois voando, não é? Isso é da sabedoria popular. Então é provável que o verso 6 seja um desses ditos conhecidos da época. O que ele está dizendo aí é mais ou menos o seguinte: é melhor ter um punhado que cabe numa mão só, mas viver sem estresse, do que ter as duas mãos cheias, mas ser engolido pela competição da vida debaixo do sol, sacrificar casamento, família, relação com Deus. É melhor não ter muito sucesso, mas ter uma vida sem estresse, do que alçar grandes voos e perder coisas preciosas. É isso que ele está dizendo aí. Melhor é um punhado numa das mãos de descanso, ou seja, com sono tranquilo, sem estresse, do que ambas as mãos cheias de trabalho, ou seja, ambas as mãos cheias, tenho muito, mas não tenho paz no coração. E sacrifico valores que o dinheiro não compra. Correr atrás do vento. Então, Salomão está propondo aqui o caminho do contentamento.
É o contentamento que vai imunizar você contra o perigo de ser engolido pela ciranda da competição da vida debaixo do sol. É melhor desfrutar com o coração grato das férias em Guarapari do que sacrificar coisas importantes pelas férias em Paris. É isso que ele está dizendo. Curta com coração grato o pouco que cabe numa só mão, que é melhor, do que você ter as duas mãos cheias, mas a vida estraçalhada. É isso que Salomão está dizendo. Se você não tiver um coração satisfeito em Deus, se você não tiver contentamento, você pode sacrificar coisas importantes que o dinheiro não compra. No afã de passar as férias em Paris, você pode ser engolido pelo trabalho, sacrificar casamento, sacrificar filhos, reputação e até a sua vida com Deus. O trabalho, repito, é uma coisa legítima, o trabalho é uma bênção, mas uma coisa boa e legítima pode se tornar uma maldição e destruir a sua vida. O trabalho pode consumir você a ponto de fazê-lo esquecer até de Deus. Então, o ponto de Salomão aqui é um coração satisfeito no Senhor. É isso que vai ajudar você a não ser levado pelo extremo da competição desenfreada e nem pelo extremo de cruzar os braços com o coração ressentido. Então, o que Salomão propõe aqui no verso 6 é um coração satisfeito no Senhor. Então, Salomão constatou que um dos problemas da vida debaixo do sol é que nós somos movidos pela competição desenfreada. E isso pode destruir a nossa vida, de um jeito ou de outro. E o remédio é um coração satisfeito no Senhor. Irmãos, a minha oração é para que Deus dê a você e dê a mim também um coração grato, um coração satisfeito nele, porque assim nós não seremos engolidos pela ciranda competitiva da vida debaixo do sol. E nós não seremos levados pela indolência pecaminosa e ressentida, por outro lado. Que Deus nos dê um coração satisfeito nele, porque é o contentamento que vai nos curar tanto da competição invejosa quanto da indolência pecaminosa. As duas são capazes de arruinar, de destruir a nossa vida. Você e eu fomos criados para encontrar em Deus a satisfação do nosso coração. Portanto, esse é o segredo para manter a nossa sanidade nesse mundo louco e competitivo. Agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Se você agradar-se do Senhor, você vai conseguir curtir as férias em Paris, se Deus lhe der. Mas se você estiver com o coração satisfeito no Senhor, vai fazer o mesmo efeito as férias no Guriri. Entendeu? O importante é ter um coração satisfeito no Senhor. Senão você vai ser engolido pela competição debaixo do sol.
Que Deus nos ajude a viver contentes nele. Amém.